Boa noite a quem não tinha chegado ainda. Se a gente pegar as três fases, Moisés, Jesus e o Espiritismo, vemos em Moisés que ele chamou a atenção aos nossos sentidos. Por isso era uma cultura espiritualista mais materializada, porque tinha as oferendas, por exemplo, tinha os rituais de sacrifício. Foi mais ou menos o período que nasceu o tal do bode expiatório, que ia expiar o nosso karma. Sacrificava-se um bode para Deus e o outro bode se soltava no deserto para que supostamente ele levasse o nosso karma. Então a relação no período de Moisés do homem para com Deus era mais voltada a esse intercâmbio de troca de sacrifícios. Não era um Deus ainda espiritualizado na visão da maioria da população. Por isso, antes eu disse que hoje muitos de nós ainda estão nesse período da troca com Deus. Só que hoje o meu sacrifício não é mais uma ovelha, um bode, seja lá o que for, não é mais uma oferenda no altar, mas é o dízimo, é a oferta. Lembra muito o período de Moisés. E também ainda temos muito esse pensamento mágico que Deus vai fazer. Eu vou rezar e Deus vai fazer. É a ideia do tempo de Moisés. Eu vou fazer o sacrifício, eu vou fazer a minha parte material, por assim dizer, e Deus vai me perdoar e Deus vai fazer por mim. Se eu for à igreja ou simplesmente ver a sociedade espírita, Deus vai fazer por mim. Ou Pai Chico, alguém vai fazer por mim. A ideia é que alguém vai assumir a minha responsabilidade. Quando a proposta é que eu modifique o meu comportamento, como o nosso irmão Carlos diz. Quando eu aceito o caminho da autotransformação. E era isso que o povo, a tempo de Moisés também, talvez não ia conseguir entender. Por isso era uma prática mais externa mesmo. Mas Moisés chamou a atenção dos nossos sentidos, indicando que havia algo além das coisas que eram do cotidiano, meramente material. No período de Jesus, ele chama a atenção a outro aspecto, do sentir e do ser, do fazer. Então Jesus nos convida a sentir e a fazer e ser aquilo. Então não era mais um Deus que eu precisava negociar com ele, mas eu precisava aceitar a minha cruz, ou seja, aceitar a minha responsabilidade para seguir com Jesus. Caso não aceitasse a minha responsabilidade, é inviável seguir com ele, ser esse caminho que ele apresenta. Depois vem o Espiritismo e nos faz dar a dimensão do entender as coisas, do porquê. Por que existe Deus? Por que eu acredito em Deus? Por que eu acredito em Jesus? Por que eu vou seguir com Jesus? Por que isso é bom? Então o Espiritismo traz a lógica, a lucidez, ilumina a nossa razão. Moisés desperta os sentidos. Jesus traz a ideia do sentir e do ser. E o Espiritismo traz a visão do porquê disso tudo. Porque o período que nós estamos vivendo é o período que as coisas precisam fazer sentido para mim. Levando em consideração, como disse, há uma parcela da população que não quer dar sentido a absolutamente nada. Está ainda naquele tempo de simplesmente crer que as coisas funcionam assim, sempre foi assim. Naturalmente não foram sempre assim, mas na mentalidade de muitas pessoas, a vida sempre foi assim e é assim que vai ser. Ou delegam a responsabilidade para os outros ou para Deus. Por isso existem as trocas com Deus, que é a ideia de comprar a salvação ou comprar o benefício, comprar um lugar no céu, por exemplo. Não é tão direto, não é tão explícito isso, mas de certa forma, muitas das práticas espirituais são ainda nesse nível. São nesse nível mesmo, é um nível muito raso mesmo. Mas a proposta de Jesus e do Espiritismo não é essa. É entrar para dentro de si. É se conhecer, é se enxergar, é se ver como ser divino e dar entendimento que é ser um ser divino. Eu fico pensando, sou um espírito, e aí?
O que se mudou na minha vida? Eu saber que eu sou um espírito. Que transformação isso causou na minha vida? Nenhuma? Então não adianta muito eu acreditar que sou um espírito. E era justamente isso que Jesus fazia. Quando as pessoas conheciam Jesus, elas se transformavam, se modificavam, assumiam uma postura, uma conduta diferente. Elas se diferenciavam da sociedade inteira pela conduta, não mais pela ritualística, que até então predominava. As questões eram uma espiritualidade externa, eram preocupar-se com o que os outros pensam, com essa moralidade na visão do outro, do julgamento do outro, do receio do que o outro vai pensar. Por isso existia toda uma questão de uma ritualística muito séria fora, dentro do templo. Mas em casa? Em casa não importa, ninguém está vendo o mesmo. Hoje em dia a gente não tem essa postura ainda. Aqui está todo mundo santo agora, todo mundo santo. Ó. A gente está tudo santificado agora. Mas e quando eu volto para casa? Quando eu vou para casa, Jesus vai comigo, será? No meu sentido? Quando eu volto para casa, Jesus me acompanha nas minhas ações? Ou ele está só aqui agora? E é uma outra questão que foi construída culturalmente ao longo da história. Deus está onde? Na montanha? No vale? Não, está na igreja. Ah, Deus está na igreja. Agora não, Deus está na sociedade espírita. Então Deus não está lá em casa, não está no meu trabalho. Está fora ainda. É a ideia de Moisés. Eu acredito que Moisés não acreditava dessa forma pelo conhecimento que ele tinha. Mas a população, de certa forma, acreditava isso, numa prática muito externa. E aí quando vem Jesus e convida e diz, olha, o caminho é para dentro. E o Espiritismo vem e reforça, o caminho é para dentro. É para dentro, é você. É você que precisa ser, é você que precisa conhecer, é você que precisa dar sentido às coisas, é você que precisa buscar conhecimento, praticar, se dar a proposta para si mesmo, de mudar a si mesmo. Eu quero mudar. E ao Espiritismo, por que eu vou mudar? Eu vou mudar porque isso é parte da vida, é parte da natureza. Eu estou na natureza, eu não sou separado da natureza. E como nós mencionamos segunda-feira, as leis de Deus estão na natureza, em nossa consciência. Então não há como fugir disso. Se eu começo a agir contra aquilo que é da natureza, o que nós sentimos? Dor, não é? Sofrimento, arrependimento, tristeza. Quando nós começamos a fluir de acordo com as leis divinas, nós nos libertamos. E como falamos no início, aí encontramos a felicidade como um estado de edificação do sagrado em nós mesmos, sendo a mensagem, sendo o caminho, nos resgatando dos equívocos, dos condicionamentos sociais que interferem muito no nosso comportamento e abrindo o nosso entendimento para esta lei suprema que está em nós. Só precisa que a gente busque e exercite a nossa espiritualidade de uma forma sincera, sem máscaras, sem enganar a si mesmo, com muita sinceridade, humildade, paciência, perseverança e constância. Preciso ter constância nessa proposta. De nada adianta 1 hora por semana pensar sobre isso e no resto do tempo eu esqueço disso tudo. Eu preciso absorver esse conhecimento, pensar nele e diariamente praticar ele, para que ele vire uma conduta, um hábito. Os nossos maus hábitos não surgiram assim, não foi aos pouquinhos? Então, se nós temos potencial para fazer coisas nocivas para nós mesmos, nós também não temos potencial de mudar e fazermos coisas boas para nós e para os outros? Ou nós só temos habilidade com aquilo que não é bom? Se levou um tempo para que eu desenvolvesse uma dependência emocional ou química ou etc., também vai levar um tempo para que eu assimile e pratique estas leis espirituais que estão ao nosso alcance. Estão ao nosso alcance. E graças ao Espiritismo traz o Evangelho de uma forma tão simples que chega à nossa razão
sem que a gente precise pensar muito, porque é muito objetivo o Evangelho. Ele não tem enigmas, não precisa ter um grande intelecto, nada, nada. Só boa vontade mesmo. E a boa vontade é ter essa consciência que eu sou sempre o resultado de mim mesmo. Se eu agir mal, eu sofro. Se eu agir bem, eu amenizo meu sofrer. Que Jesus nos abençoe imensamente.